Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Tem muita coisa boa aqui para você ouvir. Reforma tributária, governo propõe imposto menor para escolas, hospitais privados e medicamentos. Justiça suspende todas as multas de pedágio automático desde 2023. Projeto sobre inteligência artificial prevê órgão regulador e punições. Publicidade digital cresce 8% e atinge 35 bilhões de reais. A Rádio ONU, os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. A área econômica finalmente divulgou nesta quarta-feira sua proposta de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, aprovada e promulgada no fim do ano passado, e propôs que serviços ligados a escolas e hospitais particulares tenham um desconto de 60% no imposto pago. Também propôs que uma lista de 850 medicamentos tenha um imposto reduzido com abatimento de 60% no imposto pago, como o da Tadalafila, que ajuda a aumentar o fluxo de sangue no pênis e pode auxiliar os homens a manter uma ereção. Enquanto para outros medicamentos, como vacinas contra a Covid-19, dengue, febre amarela, por exemplo, a proposta é que sejam isentos. Se aprovada a proposta, esses serviços particulares terão com isso a alíquota reduzida 40% do valor pago na chamada alíquota geral, que é paga pelos produtos e serviços não beneficiados. Com isso, o governo busca evitar que haja aumento de preços. Por estarem no setor de serviços na ponta, o setor entende que isso poderia ser repassado aos consumidores, elevando o preço dos serviços da saúde, hospitais e laboratórios, assim como escolas e universidades particulares, entre outros. A alíquota geral que será paga pelos setores sem benefício, segundo estimativas do governo, pode chegar a 27%. Uma das maiores do mundo. A alíquota final dos impostos, porém, só será conhecida nos próximos anos. A proposta do governo e dos estados é que uma lista, então, de 850 medicamentos também tenham alíquota reduzida. O governo e estados também propuseram que uma lista de insumos agrícolas tenham imposto reduzido. Então, basicamente, tem muita coisa, muitos setores que terão impostos reduzidos. O que a gente espera com a reforma tributária, que o Zé não pague a conta pela reforma, que todos paguem e paguem um pouco e que se resolva esse problema da reforma tributária, que eu estou há mais de 40 anos aqui em Brasília e sempre ela foi discutida e foi aprovada no ano passado, e agora é o pior da história, a regulamentação. Vamos ver. E olha só essa. A Justiça Federal suspendeu todas as multas aplicadas pela evasão de pedágio aos veículos que trafegaram pela rodovia Rio Santos, no trecho entre o quilômetro 380 e o quilômetro 599, onde fica a divisa entre os estados do Rio e São Paulo, no município de Ubatuba, desde 31 de março de 2023, quando o sistema Free Flow, o pagamento automático, começou a aplicar multas.
Até agora, a decisão judicial também proibiu a aplicação de novas multas até que seja comprovada a eficiência do sistema. Estima-se que até agora tenham sido aplicadas 32 mil multas, mas a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, não confirmou esse número e nem informou outro. O sistema Free Flow consiste em praça de pedágio eletrônica em que os veículos não param e não há barreira física. Esse trecho da Rio Santos foi o primeiro a adotar o sistema em caráter experimental. Segundo o Ministério Público, centenas de reclamações já foram oficializadas por ações judiciais e individuais ou registros em diversos canais de atendimento alegando erro de cobrança. A ANTT disse que se pronunciará quando for notificada. E, finalmente, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, apresentou o relatório preliminar do projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial. O texto foi divulgado na sessão de comissão do Senado, que analisa a iniciativa. O relatório prevê a criação do Sistema Nacional de Regulação e Governança da Inteligência Artificial, um comitê que reunirá representantes das agências reguladoras, órgãos estatais de regulação setorial, entidades de regulação da inteligência artificial e do Conselho Administrativo de Defesa e Concorrência, o CAD. O relator não definiu quem irá coordenar o sistema e sugeriu que o Poder Executivo indique a autoridade competente. De acordo com o relator, a medida visa não concentrar o poder em um único órgão. Caso haja uso irregular da inteligência artificial, poderá haver punições como advertência, multa de até 50 milhões de reais. Multa é coisa, parece brincadeira aqui no Brasil, né? Que só o pobre paga multa. Por infração e suspensão ou proibição do desenvolvimento, fornecimento ou operação do sistema de inteligência artificial. O projeto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inicialmente, a comissão acabaria no final deste mês, mas o funcionamento dela foi prorrogado para o dia 23 de maio. A ideia é que agora Gomes analise emendas e faça mudanças no parecer. O senador tenta buscar um acordo para fazer com que o projeto já saia da comissão com consenso para ser aprovado pelo plenário da Casa e depois, logo em seguida, e depois pela Câmara dos Deputados. Pois então, muito se falava que quem não investe em propaganda não existe, né? O produto que não é divulgado não existe. De fato, isso tem muito fundamento. Mas agora mudou, muita coisa mudou e vem mudando e vai continuar mudando cada vez mais. Estamos falando do mundo digital, né? A propaganda no meio digital. Vamos falar sobre isso aqui rapidamente. Para vocês terem ideia, o setor atingiu o total de 35 bilhões de reais em propagandas, né? As propagandas no mundo digital. Isso foi uma pesquisa do Ibope, né? E mostrou esse crescimento. É um crescimento referente à estatística passada de 8%, né? Aumentou 8% em um ano. Isso é bem interessante. Entre 2020 e 2021, por exemplo, o salto foi de 23,7%. Olha, é um aumento considerável, né? Estamos falando quase de um quarto de aumento. Para você ter uma ideia da força da publicidade digital, nos últimos anos, o crescimento acumulado desde 2020 é de 47,6%. Olhem só que o salto que teve o investimento em publicidade, em propaganda digital. O valor era de 23,7 bilhões, passou para 35 bilhões, quer dizer, de 23 para 35 bilhões de reais o crescimento das propagandas no mundo digital. E o que é interessante, que tipo de
de veículo, digamos assim, ou de plataforma, ou de local que se investe. São nos celulares, principalmente as propagandas direcionadas aos dispositivos móveis. 74% das propagandas digitais são direcionadas para os smartphones, enquanto apenas 26% para computadores. Então, e mesmo televisões, né, as smart TVs, etc. Então, os celulares que são o grande foco. E em termos de formato, a liderança é dos vídeos. É isso aí. O pessoal investe muito em vídeo. Quem está no mundo digital, 36%, né, os vídeos lideram os investimentos, seguido por propagandas em imagens estáticas, né, fotografias, artes, etc. e tal, com 35%. E nas buscas, né, como que é a propaganda nas buscas? Você vai lá e compra palavras-chave no Google, né? Por exemplo, jardinagem, daí você vai lá e compra jardinagem. E quem digita jardinagem vai aparecer os anunciantes ali no começo das buscas, né? Isso no Google. E daí que tipo de produtos mais se anunciam? São da área do vestuário. Vestuário, 73% de toda essa verba é da área de vestuário, que se concentra na web, né, no mundo digital. Então, vem depois eletro e informática e também agropecuária. É isso aí, são os novos modos de se fazer propaganda, crescendo e crescendo muito. E o nosso parceiro de todos os dias, a Rádio ONU, diretamente de Nova York. A coordenadora sênior de Reconstrução e Ajuda Humanitária das Nações Unidas para Gaza, Sigrid Kaag, ressaltou a importância urgente de uma resposta global para a reconstrução da faixa de Gaza. Em entrevista exclusiva ao ONU News, ela enfatizou a necessidade de um esforço coordenado para enfrentar os desafios massivos que enfrentam os palestinos na região. Para ela, ainda que a reconstrução da faixa de Gaza seja uma tarefa muito difícil, a comunidade internacional tem o dever e a responsabilidade de trabalhar para uma recuperação rápida. Durante sua recente visita à faixa de Gaza, Kaag testemunhou a extensão da destruição e o sofrimento da população local. Em meio a relatos de perda e trauma, ela destacou a resiliência excepcional dos palestinos, mas alertou que eles precisam de apoio significativo para reconstruir suas vidas. Em sua quarta visita à região, há apenas alguns dias, a experiente diplomata da ONU disse que se sentiu humilde e comovida com todas as diferentes histórias de sofrimento. Ainda assim, ela se disse inspirada pelo compromisso das organizações não governamentais palestinas que trabalham no local. Kaag insistiu que, juntamente com a autoridade palestina, a sociedade civil precisa estar na vanguarda e enfatizou a necessidade de cultivar e nutrir imensa coragem e determinação. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. E chegou a hora das manchetes dos principais jornais do mundo. New York Times: Arizona acusa Rudy Giuliani e outros aliados de Trump em caso de interferência eleitoral. Washington Post: 80% do pacote de ajuda para Ucrânia e Israel será gasto nos Estados Unidos ou por militares norte-americanos. Então é aquele empréstimo, um empréstimo que você ganha duas vezes, né? Você vai receber um dia esse empréstimo e também movimenta a indústria de armas nos Estados Unidos, uma das maiores ou a maior indústria americana. Wall Street Journal: quanto vale o TikTok? Estimativas vão de 20 bilhões a mais de 100 bilhões de dólares. Clarim: Milei defende seu plano econômico zombando de adversários. Ele disse: vamos conseguir tudo, apesar da política. E o País: Uruguai, em evento com Milei, Lacalle Pou volta a criticar o Mercosul por não estar aberto a novos acordos. E o País: organização por trás de acusações contra a mulher de Sanches
admite a possibilidade de denúncia ser baseada em notícias falsas. Ideia é brincadeira, estão derrubando o Sanches com notícias falsas. Aí a gente tem que estudar até a questão da inteligência artificial. The Guardian: destruição da natureza causará no Reino Unido uma crise econômica superior de 2008, dizem especialistas. A destruição no Reino Unido. E daí falam da nossa Amazônia, só que as grandes nações não cuidam de suas florestas. Financial Times: BHP propõe aquisição da Anglo-Americana por 31 bilhões de euros em mega negócio na área de mineração. Então tem coisas aí que nós verificaremos como vai acontecer essa fusão aí, se vai refletir aqui nas empresas de mineração do Brasil. E a sua agenda do dia? As notinhas das araras. Lula vai a evento de comemoração aos 50 anos da Embrapa em Brasília. Petrobras elege novos conselheiros e pode votar a distribuição de dividendos. Reforma tributária: secretário Bernardo Api detalha o projeto de regulamentação. INEM dos concursos: Ministério da Gestão divulga os locais da prova e Estados Unidos divulga a prévia do PIB do primeiro trimestre. Então, a análise dos vetos, o Rodrigo Pacheco adiou pela segunda vez a sessão conjunta que analisaria os vetos do presidente Lula, e isso foi uma vitória aí do governo e dá um alívio, né, neste momento de tensão ali com o Arthur Lira. O presidente do Senado é o responsável por marcar as sessões do Congresso e contrariou o presidente da Câmara, Arthur Lira. Temas prioritários: estão pendentes 32 vetos. O veto de Lula a 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas de comissão é o tema de maior embate entre o governo e a oposição que hoje é maioria, né? O governo tem que administrar ali todas as aprovações de seus projetos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com Lira e Pacheco, entregou, então, o projeto da reforma tributária. Isso foi o importante. A média dos impostos, para você ter uma ideia, vai ser de 26,5%, e também a cesta básica traz os 18 alimentos que ficam com alíquota zero, dentre eles arroz, margarina e feijão. Vamos ver se isso aqui vai baixar, né, o preço dos alimentos. Combustíveis: propõe alíquota também mais baixa aqueles considerados sustentáveis e que emitem menos carbono. A alíquota reduzida de 60% determina 14 operações que pode ter benefício, que a gente já falou: educação, saúde e esportes. O imposto sindical, que estão tentando passar novamente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o imposto sindical não passa. E quem tem agora um novo presidente é a CMO, com a Comissão Mista de Orçamento. O deputado escolhido foi do PP do Piauí, então Júlio Arcoverde. E o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, vai ser o relator. E a SECOM, da Presidência da República, escolheu 4 empresas que vão comandar as redes sociais do governo por um ano e seus respectivos slogans para o combate a notícias falsas. Então, o governo vai gastar aí nessa parada 197 milhões de
E o presidente Lula participa também de um jantar em celebração à Revolução dos Cravos aqui na Embaixada de Portugal. E ontem foi um festaço. O ex-presidente da República, José Sarney, fez aniversário comemorando seus 94 anos. Está lustro, está mandando muito ainda, José Sarney, e foi um festaço. A AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com ação no Supremo para pedir que a desoneração da folha dos 17 setores da economia e de prefeituras de 156 mil habitantes até 156 sejam considerados inconstitucional. Essa aqui será a grande vitória do governo, não é? Porque aqui, para aprovar isso, teve um lobby total capitaneado pela Rede Globo. Então, se o governo ganhar, os cofres vão ficar melhores, os cofres, o dinheiro do governo vai sobrar para investimentos e não para desonerar, ou seja, para esses setores não pagarem impostos. Resumindo, é isso. Os funcionários do Banco Central, que estavam em greve, acordaram, teve um acordo para o reajuste salarial 10,9% em janeiro de 2025 e 10,9% em maio de 2023. Os concursos, o famoso concurso nacional, o endereço já está disponível, né, o cartão de confirmação na área do candidato. Então, essa é uma alternativa, agora um concursão estilo justamente Enem, estilo um Enem. E agentes da corporação da Polícia Federal viajam aos Estados Unidos para refazer o suposto trajeto da venda e até da recompra de joias sauditas recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Devem passar por quatro cidades: Miami, Orlando, Nova York e Wilson Grove. O acordo de investigação foi firmado com o FBI em outubro de 2023. Serão realizados depoimentos com comerciantes de lojas onde as peças foram vendidas e compradas. É o último prazo para a finalização do inquérito. A conclusão pode levar ao indiciamento de Bolsonaro e de seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. E, para finalizar, o governo, o famoso pé de meia, né, que é uma proposta bem interessante, o Ministério da Educação começa a pagar a segunda parcela do programa. Os depósitos no valor de R$ 200 serão efetuados até 3 de maio, conforme o mês de nascimento dos participantes. A iniciativa foi instituída pelo governo federal e serve como uma espécie de poupança para incentivar os estudantes de baixa renda a concluir o ensino médio. Serão beneficiados jovens regularmente matriculados no ensino médio na rede pública e com a família inscrita no CadÚnico, com renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 218. O valor total do bônus, se todas as metas estabelecidas forem cumpridas, é de R$ 9.200. Uma boa graninha depois para começar a vida. E chegou a hora do nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal, Renato Rossi, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E aqui nos Estados Unidos, 131 milhões de pessoas vivem em áreas com níveis de poluição insalubre, foi o que descobriu uma pesquisa da Associação Pulmonar. Quase 40% das pessoas nos Estados Unidos estão vivendo em áreas com níveis insalubres de poluição.
E o país está retrocedendo no programa do ar limpo à medida que os efeitos das mudanças climáticas se intensificam, de acordo com um novo relatório da American Lung Association. O relatório da organização é a 25ª análise anual do estado do ar no país e descobriu que entre 2020 e 2022, 131 milhões de pessoas estavam vivendo em áreas com níveis insalubres de poluição do ar. O número aumentou em quase 12 milhões desde a última pesquisa há um ano atrás. O relatório também descobriu que as pessoas nos mudanças acontecem em nosso clima e com o calor e a seca, especialmente os incêndios florestais, começaram a desfazer parte do progresso que fizemos, disse Pruitt. É angustiante descobrir que tantas pessoas estão vivendo com qualidade do ar que ameaça a sua saúde. Os incêndios florestais são uma fonte de poluição em rápido crescimento que os formuladores de políticas estão lutando para resolver. Os cientistas climáticos esperam que a fumaça dos incêndios florestais aumente no futuro, à medida que as emissões de gases de efeito estufa aumentam as temperaturas. A análise da Associação Pulmonar chega à mesma conclusão que a pesquisa revisada por pares publicada no ano passado na revista Nature. Marshall Burke, autor desse estudo, sugeriu que a fumaça dos incêndios florestais desfez cerca de 25% do progresso da lei do ar limpo. Todos os anos, o relatório Estado do Ar analisa os dados de qualidade do ar dos 3 anos anteriores. A análise se concentra na exposição ao ozônio e nas exposições de curto prazo e durante todo o ano, a poluição por partículas. O relatório emite notas para cada medida e, em seguida, resume quantas áreas passaram ou falharam para cada nota. Quase 44 milhões de pessoas agora vivem em áreas que falharam em todos os 3 critérios, de acordo com o relatório. Pequenas partículas são uma preocupação significativa porque podem penetrar nos pulmões das pessoas, circular na corrente sanguínea e afetar outros órgãos. Essas partículas, que são apenas uma fração do tamanho de um cabelo humano, demonstraram aumentar o risco de asma, câncer de pulmão, doenças pulmonares crônicas, nascimento prematuro e perda de gravidez. Infelizmente, o desenvolvimento humano trouxe com ele as consequências para todos os seres humanos e também um impacto ambiental muito forte. Esta é a informação. Um forte abraço a todos. E Renato Rossi traz uma série de novidades no seu comentário que começa agora. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, eu cheguei ontem, quarta-feira à noite, de São Paulo. Eu passei terça e quarta na capital paulista, na terça-feira em Campinas, na próxima Campinas, no Aras Tuiuti, que é do meu amigo Cacá Closet, foi durante muitos anos editor da revista Quatro Rodas. O Cacá derivou para o mundo empresarial, ele formou uma das maiores equipes de organização de testes para montadoras, para empresas, que é a TSO. Eu frequentemente lido com os profissionais da TSO, são eles que nos acompanham em testes que realizamos, mas não em testes de rodovia, nos testes de autódromo, nos testes mais exigentes, que já incluem um grau de risco maior.
É sempre bom ter pilotos de testes ou motoristas de testes profissionais ao lado, porque os caras estão sempre organizando esses testes em autódromos, andam muito em pista e tem uma vivência que serve também a nós jornalistas, né? Por mais formação que se tenha, eu acho que para falar de automóvel ou de qualquer tema tem que ter uma formação. A minha em jornalismo, também tenho formação em ciências sociais, mas aí por um capricho meu, porque onde eu ganhei meu dinheiro e onde eu realmente acho que fiz um trabalho até de cunho social foi na área do automóvel. Por que cunho social? Porque sempre me preocupei muito com a questão da segurança, a questão de não induzir, principalmente jovens, a utilizarem um veículo motorizado de forma inadequada. Logicamente, as pessoas que são inteligentes, que têm sensibilidade, sabem que o profissional está ali numa pista de autódromo, numa pista de testes, não para fazer circunvoluções do seu ego, né? Não é nada disso. É uma approach, é uma aproximação altamente profissional que se tem ao automóvel, que visa analisar o veículo, porque o automóvel tem essa particularidade de carregar vidas humanas, né? Então, produtos melhores, com melhor tecnologia, são produtos que tendem a proteger a vida humana. Tendem, né? Porque os outros 50% vai depender, evidentemente, do comportamento humano, do comportamento do motorista, que infelizmente é tremendamente inadequado no Brasil. Mas foram testes da linha BYD, e aí quando eu cheguei no Aras durante o dia, ontem, na quarta-feira, nós acordamos, era 5:30 da manhã, 7 horas, todo mundo já estava na estrada, saindo de Campinas em direção ao Aras Tuiuti, que é no município de Tuiuti, passa por uma zona rural de São Paulo. São Paulo, eu acho super interessante esse contraste, né? Porque você está acostumado com aquela megalópole, aquela coisa impressionante que é a capital do estado, né? É hoje uma das megalópolis mais cinéticas do mundo, né? Centro de negócios internacionais e também das mais violentas, né? E aí você vai para determinadas cidades do interior, como ontem nós passamos por várias cidades partindo de Campinas, porque o acesso a essa Tuiuti, elas deixa as rodovias e parte para caminhos paralelos. E ali é caminhos rurais. Então você vê um monte de pequenas propriedades com plantações. E aí um amigo meu que estava dirigindo a van, um profissional, né? Nós estávamos uma van Sprinter e lotada, né? Com as 13 jornalistas. Eu vinha sentado no primeiro banco, lá no banco da frente. Aí nós passamos por um ponto, cara, o cara fez uma observação, assim, um lugar bem bucólico, bonito, ele disse assim, esse aqui é uma das maiores concentrações de cobras venenosas de São Paulo. Meu Deus do céu, eu até pensei que ia ver ali naquele matagal a Bia Kix, a Zambelli, mas não tive esse desprazer. Era cobra bicho mesmo, né? Que até diante de determinadas figuras que hoje tem na política brasileira, a cobra bicho ela é bem mais inofensiva, né? E, bom, chegamos lá no Aras Tuiuti, era mais ou menos 9:30 da manhã, ou um pouco antes. Tem uma completa infraestrutura esse ponto de testes, né? Porque a pista não é um autódromo, é uma pista extremamente exigente que visa mais realmente entender a fundo a estrutura de um automóvel, né? Devido a uma pista de 2.700 metros, com altos e baixos, subidas, descidas, curvas fechadíssimas, curvas não tão fechadas, só que parte dessa pista não tem guardrails. Então já é algo que desestimula você andar como numa pista de autódromo, fazendo um teste na altíssima velocidade. Ali não. Há um limite, mas também não é essa a finalidade, porque o Aras Tuiuti não é um autódromo. É, como eu disse, um lugar de homologação de automóveis, lugar onde as montadoras muitas vezes levam carros lá para serem testados, para tirarem determinadas dúvidas.
onde a imprensa frequenta. Eu frequento o Aras Tahiti há muitos anos, muitos carros eu testei lá. E foram dois carros que eu testei ontem. Foi o Tan, que até parece nome de bronzeador, os chineses têm nomes muito estranhos para seus carros, que é um SUV de grande porte, quase 5 metros, quase não, ele tem 5 metros e 80 de comprimento, ele tem quase 6 metros. Ele leva 7 passageiros, bonito de design, mas pesa mais de 2 toneladas. Esse é o problema também desses carros muito potentes, ele tem 517 HPs, equivalente a quilowatts HPs, e de dois motores elétricos colocados nos eixos. E o problema desses carros é que eles, quando têm muita potência, eles têm que ter baterias muito grandes. Não está resolvido ainda esse problema, esse desafio tecnológico de diminuir o peso, reduzindo também o tamanho das baterias. E ontem foi o primeiro carro que eu levei para a pista para ser testado. Claro que SUVs em pistas é como um peixe fora d'água, não é legal. O SUV ele tem um centro de gravidade mais elevado, nas curvas fechadas, aquelas mais de 2 toneladas do TAM pesavam, ou seja, você tinha que ter cuidado nos movimentos, não podia fazer algo exagerado que podia levar a perda do controle direcional do carro, da estabilidade direcional. Então eu, quando pego um carro desconhecido, num terreno que é conhecido, mas que é muito desafiador, claro que eu fui aos poucos, né? Fui tateando os limites do TAM e também eu não seria o rei da cocada preta de estar levando um SUV a uma velocidade muito elevada, porque as surpresas podem acontecer. Aliás, quando eu estou no Aras Tuiuti, eu olho para os lados em determinados pontos da pista e eu não vejo nenhum guardrail. Pelo contrário, eu vejo barrancos. E aí, se você despenca ali, e aí me contaram, um dos pilotos da TSO me contou que há 3 semanas atrás, agora que o Aras Tuiuti está abrindo para público em geral, que são muitas vezes são convidados de concessionárias, tem o lado comercial, e coloca neófitos, né? Coloca motoristas comuns em pista, embora haja uma fiscalização, um cuidado muito grande do pessoal da TSO, na vigilância tem cara que escapa da vigilância e quer andar muito rápido numa pista altamente desafiadora. E há 3 semanas atrás, o Sil, que eu também testei, esse é infernal. É aquele sedã que eu acho que você já conhece, uma pinta de cupê esportivo, muito bonito o design. Tem 531 HPs, é uma porrada esse tal de Sil. Faz de 0 a 100 em menos de 4 segundos. É quase uma Ferrari. Isso que é um carro família, esse é o conceito de carro família para chinês. E aí existe um problema subjacente, que é um pouco de inferioridade dos chineses ainda, o seu complexo de inferioridade, que é histórico, né? De tudo que a China passou, as invasões, a guerra do ópio, a China foi escravizada por potências mais desenvolvidas, e eles têm até agora essa questão de ainda, fazendo carros de excelente qualidade elétricos, ainda se sentirem meio inferiorizados, por exemplo, à indústria automobilística alemã. Então eles botam potências meio estratosféricas nesses carros. 517 HPs num SUV, no TAN, e 531 HPs num sedã familiar. Os alemães adoram essas potências elevadas em carros esportivos, naquelas autobahns. Eu sempre disse que os alemães eles viajam juntos e muitas vezes ficam todos paraplégicos juntos, né? Era muito comum ver na Alemanha famílias inteiras com deficiência física porque foi de acidente automobilístico. Isso me contavam especialistas em segurança na Alemanha. Acontecem também acidentes brutais das autobahns da Alemanha devido à altíssima velocidade. Mas há 3 semanas um cara perdeu o controle no mesmo Aras Tuiuti, estava com o instrutor do lado, desrespeitou o instrutor, voou, os dois voaram, ele quase mata o instrutor da TSO, foi um pânico total lá na pista. Graças a Deus eles rolaram para o barranco abaixo, deu perda total no carro, se feriram, mas ferimentos leves. Graças a Deus. É o que dá colocar neófito, é o que dá colocar gente que não tem preparo
Não acho que pista de competição, não acho que pista de teste seja um lugar adequado, agradável para pessoas que não têm treinamento específico para rodar em alta velocidade em pista. Isso é uma coisa que demora muito, é muito treinamento. Olha, amigos, se vocês soubessem o que instrutores austríacos e alemães gritavam comigo de manobras que eu fazia erradas lá nas pistas do Automóvel Clube da Alemanha, lá em Düsseldorf e Frankfurt, quer dizer, olha, era realmente, tinha que ter saco para aguentar aquela alemãada gritando, mas eu sabia que aquilo era pro meu bem, aí a única coisa que eu tinha que fazer era repetir novamente os exercícios de frenagem, de controle do automóvel em aquaplanagem, de desligar os sistemas eletrônicos, descer numa ladeira, descer um obstáculo que eles criaram, que era em zigue-zague, era um negócio realmente coisa meio sádica dos alemães. Mas a gente aprende, né? Aprende a controlar um carro nas circunstâncias mais difíceis. E, embora todo o meu treinamento, ontem eu passei incólume lá pela pista do Arras Tuiuti, não estava a fim de me dar mal, não. Testei os carros, andei em alta velocidade, mas dentro de um limite de segurança que eu sempre coloco, um limite grande de segurança para mim e um limite para o automóvel também, né? E aí eu sempre digo que muitas vezes o automóvel é mais agressivo, muito mais que o piloto de testes, e outras vezes o piloto de testes está acima da tecnologia daquele automóvel. No caso ontem, o TAN, eu o dominei, o entendi rapidamente, e o Seal também não mostrou nenhum tipo de mistério para mim. É apenas um carro que eu acho excessivamente veloz por ser um carro familiar. Novo encontro amanhã. E acabou-se o que era doce. Agradecer ao meu querido Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York, onde está também a Rádio ONU, nossa parceira aqui do Bichos Tagarelas. Agradecer também o Renato Rossi, o nosso franco-brasileiro especialista na indústria automobilística, ao Ricardo Egg, o nosso mestre em marketing digital, e ao publicitário e editor Cielito Rebelato Júnior, que tem dado uma contribuição fantástica aqui no Bichos Tagarelas. E pedir para você, nosso querido ouvinte, diga o que você gostaria de mudar no Bichos Tagarelas. Eu estou pensando em botar a agenda, que é as notinhas das araras, no início, e depois, logo após, os comentários do Rossi, da Rádio ONU e do Carlos Kaminski, de Nova York. Então, eu quero sugestões de vocês, multipliquem os ouvintes do Bichos Tagarelas, fale para sua vovó, falem para os seus amigos, para sua esposa, para o seu esposo. O que nós precisamos é de audiência para manter o Bichos Tagarelas. Toda a nossa infraestrutura é bancada pelo Fábio, pelo Ricardo Egg, pelo Carlos Kaminski, pelo querido Renato Rossi. Então, precisamos da audiência de vocês. Até amanhã.